Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito da bênção de Abraão. O que é essa bênção de Abraão? Nós precisamos entender isso, amém? Para que a gente possa desfrutar da prosperidade que Deus nos deu, amém? Então, existe pelo menos 3 momentos na vida de Abraão nos quais Deus disse alguma coisa que abençoava Abraão e os seus descendentes. E Paulo deixa claro que os descendentes de Abraão não são aqueles que nasceram somente da carne, ou os descendentes naturais de Abraão, mas sim os descendentes da mesma fé que Abraão teve. E graças a Deus que através de Jesus Cristo, hoje nós somos também descendentes de Abraão. E esses 3 momentos são lá em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 17 e também em Gênesis capítulo 22. Amém? Então nós vamos ver cada parte. Primeiro, em Gênesis capítulo 12, Deus manda ele sair da terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele havia de mostrar a Abraão. A condição para que Abraão e sua descendência fossem abençoados era que eles crescem na palavra de Deus, obedecendo ao seu chamado de sair da sua terra. Deus prometeu como recompensa. Nós vamos ler o texto. Gênesis 12, de 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus traz aqui promessas. Ele faz promessas a Abrão. E as promessas são: te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa promessa lá em Gálatas capítulo 3, dos versículos 8 e 9, diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, aquele que crê, aqueles que são da fé, eles têm direito de desfrutar dessa mesma bênção com a qual Deus abençoou Abraão. Amém? É isso que Paulo está dizendo, que nós podemos ser benditos, nunca mais malditos, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. E claro, sendo benditos, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, porque a bênção do Senhor está conosco. E não adianta ninguém nos amaldiçoar. Não adianta ninguém querer roubar de nós essa bênção que o Senhor trouxe, esse privilégio, amém, de ser abençoado. O segundo momento que Deus faz promessa a Abraão, ele diz: em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 2. Aí ele diz: farei uma aliança entre mim e ti, Abraão, e te multiplicarei extraordinariamente. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente. De ti fareis nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua,
para a sua descendência. É interessante nós lermos aqui Gênesis capítulo 17, verso 2, do 4 ao 9 e o versículo 19. Mas eu queria que você parasse um pouquinho o vídeo agora, pausa ele e leia o capítulo 17 na íntegra. Você vai ver que a bênção de Deus estava condicionada não ao filho da escrava, porque Abraão ele teve um outro filho chamado Ismael, com Agar, a escrava egípcia que Sara recebeu, né, quando saiu do Egito, porque eles foram ao Egito e Abraão fez com que Sara dissesse que era sua irmã, porque naquela terra eles matavam o marido quando a mulher era bonita para ficar com a esposa. Então Abraão combinou com Sara dizer que ela era irmã e o faraó se apossou dela, mas Deus revelou a ele que ela não era irmã, mas era esposa. E quando ele mandou Abraão ir embora, ele abençoou Abraão com servos, servas e bens, e ali ele foi muito abençoado. E essa escrava egípcia chamada Agar saiu com Sara. Sara, depois de um certo tempo, porque era estéril, não podia dar à luz, ela emprestou essa serva. O filho da serva seria filho dela. Porém, quando Deus veio cumprir a promessa e Isaac nasceu, ela mandou Abraão despedir a escrava e o filho. E é interessante, porque Deus promete aqui no capítulo 17 que seria através de Isaac e não de Ismael. Deus prometeu algumas coisas a Abraão, quando anunciou que ele teria um filho em sua velhice. E Abraão creu. Portanto, Deus prometeu. E o que foi que Deus prometeu? Serás pai de numerosas nações. Estabelecerei aliança perpétua entre mim e ti e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Serei o seu Deus. Sara te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua. É interessante que o apóstolo Paulo também vai falar a respeito disso em Romanos, capítulo 10, dos versos 18 ao 21. Diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo já amortecido, sendo de já 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. É interessante nós observarmos aqui o que Paulo vem dizer. Em Romanos 9, versículos 7 e 8 diz: nem por seres descendente de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E é aí que eu e você e todos os gentios entram nessa aliança. Porque através de Jesus Cristo, descendente de Isaque, nós somos beneficiados com a fé do crente Abraão. E a terceira, quando Deus faz com que Abraão ele pegue Isaque e vá sacrificá-lo em Gênesis capítulo 22, versículos 2 e 3, diz assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Em Gênesis capítulo 22, do 16 ao 18, diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Uma outra vez eu peço para você parar o vídeo e ler Gênesis capítulo 22 na íntegra. Ou seja, as promessas em resposta à fé e à obediência de Abraão. Te abençoarei, multiplicarei a tua descendência.
tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Então, o Novo Testamento traz muitas verdades a respeito disso. E nós precisamos conhecê-las. Para quê? Para que nós venhamos a nos apropriar dessa bênção. A bênção com a qual Deus abençoou Abraão e chegou a nós, gentios, pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, você é abençoado. Você agora tem condição de prosperar, se você entender essa parte da aliança e andar guiado pelo Espírito de Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.